Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos Harmônicos, episódio número 13. É um número cabalístico para o Zagalo, homenagem ao Zagalo esse episódio aqui. Nós vamos fazer um episódio sobre instrumentos melódicos e harmonia. Muita gente acha que a harmonia é só para quem toca instrumento harmônico. Nós vamos desmistificar isso aí. Ao Evandro, legal, chegou o Evandro, primeira vez ao vivo com a gente, bem-vindo. Como vocês podem ver, mudamos de horário, mudamos de capa, mudamos de nome do canal, fizemos uma reforma completa. Essa é a vida de professores universitários, professores pesquisadores. Eu e Alexandre estamos num grupo de pesquisa agora de um livro muito importante do Lewin sobre intervalos musicais. E as reuniões que a gente faz com esse grupo são às sextas-feiras, às 11 horas da manhã. Foi o único horário disponível com todos eles. Tem professores e alunos da UFRJ, USP, da Unicamp. O único horário disponível foi exatamente às 11 horas na sexta-feira, então a gente teve que mudar o horário do podcast. Agora vai ser sextas-feiras às 15 horas, 3 da tarde. Bom, então, essa nova mudança, estamos aqui com uma nova temporada de podcast. Estou aqui com meus colegas e amigos Rafael Caldas, que é maestro e educador musical, Alexandre Ferreira, que é compositor e guitarrista, e Kim Carvalho, que é produtor musical e guitarrista também. 2 guitarristas aqui, um pianista e um compositor, que sou eu, no caso. Meu instrumento é o finale, como eu gosto de dizer. Bom, vamos começar essa conversa, gente. Eu vou começar falando com o Rafael, que toca um instrumento harmônico. Acho que. O Alexandre e o Kim também, mas geralmente quando a gente pensa em guitarra, eu pelo menos penso guitarra solo. A gente pensa logo no solo. Mas enfim, também é um instrumento harmônico. Queria que o Rafael falasse um pouquinho sobre a relação entre a harmonia e o tocar o instrumento. No caso, como você toca o instrumento harmônico, para você parece que faz todo sentido aprender harmonia. Mas o quanto isso influencia no tocar, quando você vai tocar, por exemplo, uma linha melódica, quando você vai cantar? Qual é a relação que você vê da harmonia com o seu fazer musical? Sem harmonia eu não ia conseguir fazer. Sem harmonia não dá. Mas assim, tem gente que acha que tocar piano foi o que mais faz diferença. Eu acho que assim, ajuda a organizar a posição dos acordes, sabe? Não organiza sonoramente. Durante muito tempo eu toquei piano, eu tocava os acordes, mas eu não fazia a menor ideia da qualidade deles, sabe? Eu não sabia explicar, não... Enfim, talvez eu nem escutasse o acorde em si, eu escutasse uma espécie de agregado. A maioria dos métodos de piano que tem... Tá funcionando. Acho que o Kim tá falando aí alguma coisa no... Errou. Foi mal aí. Aí, enfim, mas continuando aqui, Então, assim, eu tenho assim uma vaga lembrança, porque piano exige muito, assim. Teve uma época que eu queria realmente tocar piano. Então eu estudava muito tempo, cara. Eu ficava, sei lá, umas 4 horas a 6 horas estudando piano. E aí tinha os professores assim que falavam, né? Mas essa é a sua profissão, você tem que ficar pelo menos 8 horas no piano. Eu falo, caraca, eu nunca consegui, né? Mas eu tive essa fase meio doida de ficar tocando o tempo inteiro. Mas eu não acho que eu tenha desenvolvido o meu conhecimento harmônico com isso, muito pelo contrário. Eu acho que eu continuei ignorante harmonicamente falando. Então, assim, o que eu posso dizer sobre tocar piano e aprender harmonia? Se você não tiver um guia que pode ser seu professor, um livro, ou uma aula acontecendo ao mesmo tempo com as aulas de instrumento, alguma coisa assim, você não vai desenvolver, sabe? Eu tenho muitos alunos que, quando vão tocar Mozart, vão tocar Chopin, vão tocar Beethoven, eles têm muito mais dificuldade em decorar por não saber harmonia, eles têm muito mais dificuldade em aprender por não saber harmonia. E eles me perguntam, pô, você pega uma sonata de Mozart? Não sei se Daniel chegou a fazer aula de formas com um professor que lia as sonatas as sonatas à primeira vista, assim. Com o professor Paulo Peloso. Chegou a fazer? Eu fiz Formas 1 só com ele. Aí ele Não era tocava sonata. Não era mas ele sonata, tocava não. as invenções, assim, meio que à primeira vista. Ele tocava todas, né? E Sim, todo mas mundo ele é achava pianista, ele é um excelente pianista, né? Sim, o Paulo é genial, pô, um dos professores mais marcantes que eu tive na graduação e grande amigo. Eu fazia tantas matérias, chegava os momentos que as matérias mais avançadas, era só eu e mais 2, então, tipo, acabava que essas matérias vira quase que um papo de amigos, né? Especialmente quando são mais avançadas, porque aí você já está num nível onde é uma conversa.
foi bem legal chegar nessa fase. Mas o interessante é que quando eu era aluno iniciante, eu achava que, nossa, o cara toca pra caramba, né? Não passava pela minha cabeça que o fato dele ser professor de harmonia, ser professor de formas musicais, ser professor de análise morfológica, era o que fazia ele ele bater o olho naquela partitura e tocar rápido. Porque eu ainda estava aprendendo isso. Mas depois que eu aprendi tudo isso, foi fundamental para eu conseguir fazer as leituras à primeira vista. E quando eu fui ministrar essas matérias, os alunos também achavam incríveis. Caramba, o Rafael pega uma sonata de Mozart e sai tocando e tal. Como é que ele faz isso? Porque a gente não lê nota por nota quando a gente sabe a harmonia. A gente lê o agregado, mas a gente lê. Entendeu? Não é uma coisa que vem do instrumento para dentro da gente. Não, ela já está dentro da gente e a gente coloca no instrumento. É inverso, aquilo que a gente sempre fala, que o instrumento é inanimado, quem traz a alma para o instrumento somos nós é que tocamos ele, não vai ser ele que vai dar a harmonia. Então, tipo, quem acha que vai tocar piano e vai aprender a harmonia só porque vai tocar piano, ou só porque vai tocar um instrumento harmônico, está muito enganado. Você vai ficar anos se especializando ali no instrumento. Tecnicamente, você pode desenvolver especificamente para o instrumento, mas essa falta de conhecimento ela vai te limitar, entendeu? Porque mesmo estudando aquelas horas todas que eu falei aqui, eu não pegava a sonata e lia à primeira vista. Era um parto mesmo. Era difícil, era ler, eu ficava ali catando milho e tal. Mas a partir do momento que eu fui adquirindo esses conhecimentos, eu já conseguia ter uma visão mais global. E aí as coisas vinham. É engraçado você falar, porque tem muitos... Hoje em dia, no advento da internet, principalmente, nós temos muitos cursos online que são assim: curso de harmonia aplicada à guitarra, curso de harmonia aplicada ao piano, curso de harmonia aplicada ao ukulele. A gente tem um conceito de harmonia aplicada a um instrumento. E aí, o que você falou sobre o instrumento ser inanimado é interessante, né? Porque eu sei harmonia, ponto. Me dá um violão, me explica como é que são as... eu sei tocar, mas... Digamos que eu não saiba tocar violão, mas me dá um violão, me explica, essa corda solta é tal, essa corda solta é tal, aqui são as notas tal, que eu toco um acorde. Você não precisa me ensinar como é que é a forma do acorde. Me explica como funciona o instrumento. Me dá um piano, eu toco o instrumento. Porque eu sei a formação de acordes, eu sei quais são as notas que formam os acordes. Eu sei olhar uma cifra, saber o que é, eu sei quais notas que eu posso colocar ali de tensão, eu sei o que eu posso fazer ali, até para você ver, eu pego uma cifra do Legião Urbana, toco Legião Urbana estilo jazz, eu consigo pegar e fazer, acrescentando tensões, fazendo preparações, 2 5 para os acordes de empréstimo, tudo porque a gente tem um conhecimento da harmonia, né? Então é engraçado porque a gente tem que saber harmonia, ponto. O que a gente vai fazer com esse conhecimento da harmonia é outra história. Se eu vou usar harmonia para improvisar, se eu vou usar harmonia para tocar piano, para tocar violão, para tocar guitarra, é outra história. E aí nisso é que entra, acho que, o cerne dessa live aqui, desse tema. Porque se eu toco uma flauta, eu dei aula durante muito tempo na UFRJ de harmonia, né? E agora eu tô dando de novo e sempre tem um aluno assim, qual é o seu instrumento? Meu instrumento é flauta. Meu instrumento é clarinete. Sempre tem um instrumento, alguém que toca um instrumento monofônico, digamos assim. E aí você fala, cara, não é difícil para você. Ele, professor, porque eu não consigo imaginar, assim, para mim, a visão da música é muito linear, eu não tenho essa visão vertical. Eu falo, cara, mas então você toca na orquestra? Toca. Então como é que você não tem uma visão vertical, cara? Se você toca na orquestra da escola, você está acostumado a tocar em música em conjunto, você ignora o que você está ouvindo seus colegas tocando? Porque essa é a grande questão, né? Porque é como se... Eu tenho uma ideia para uma música, ainda não compus, né? Mas eu tenho uma ideia para uma música que seria assim, seria uma música atonal para quarteto de cordas e que cada linha de um instrumento ia estar... O cara ia estar tocando assim, tipo, dó, mi, sol, mi, dó. Ia fazer só acordes, a música é atonal, mas quando juntasse com todo mundo, ia soar uma coisa completamente atonal. Por quê? Porque é pro cara treinar em casa, estudar em casa, e falar, que legal, tô tocando uma música tonal, meio Mozart, sei lá. Mas aí não tem nada a ver, é só a linha dele. Porque exatamente isso, parece que as pessoas ignoram o que está acontecendo simultaneamente com as outras pessoas que estão tocando com ela na orquestra. O cara tocando dó, si, dó, mas ele não está ouvindo, ele não está desenvolvendo a escuta de que o que ele está fazendo é tônica, dominante, tônica. E aí eu quero jogar a pergunta para o Alexandre, fazer uma pergunta para o Alexandre, que tem a ver. O Alexandre, como guitarrista, eu sei que o Alexandre já foi do heavy metal, já foi tem um passado ali, aquela coisa, seu passado te condena, tem foto cabeluda aí, né? Tá mutado, Alexandre. Não tô te ouvindo. Agora ele é só do Flamengo. O quê? Por que será que tu sabe disso, né, Daniel?
Essa minha fase cabeluda também já foi embora, Porque de repente tu infelizmente. cantava na banda em que eu tocava guitarra. Enfim, Fica você não precisa aqui. saber tudo, fica subentendido, assim. Mas o Alexandre, como guitarrista, e principalmente guitarrista de heavy metal, quando a pessoa vai tocar rock, né, heavy metal de modo geral, a pessoa quer o quê? Ela quer tocar rápido. Ela quer ser um virtuoso, ela quer pegar aquele solo na velocidade da luz, quer tocar Flight of Bumblebee com 400 ppm. Ela quer tocar quer fazer uma coisa absurda. E aí fica anos e anos e anos estudando ali para desenvolver a técnica. E a gente sempre bate na tecla de que a técnica não faz um músico completo. Porque técnica é uma coisa mecânica. E se eu ensinar um robô, ó, faz assim que você faz o som do instrumento, o robô vai conseguir tocar muito mais rápido do que qualquer ser humano. Mas qual é a diferença de nós para os seres humanos? Aí tem uma coisa que a gente bate também na tecla, que é a consciência musical. Tá para sair no nosso canal do YouTube, um vídeo do Rafael falando um pouquinho mais sobre consciência musical. Tá bem legal, eu dei uma olhada no vídeo que ele gravou. Eu vi, em breve vai ser aqui no canal para vocês verem. Mas a ideia da consciência musical é o quê? É você saber o que você precisa fazer, e aí a técnica instrumental vai ser o quê? Só o meio que você vai transformar aquilo em música, em som. Né? Então, é o que o Rafa falou: eu olho a partitura, meus dedos sabem o que tem que fazer, mas o meu ouvido, o conhecimento que eu tenho da harmonia, o acorde que está dentro do Rafael, faz com que o Rafael toque. Não é técnicas pianísticas que vai fazer o Rafael tocar harmonia ou saber mais harmonia. É o conhecimento que ele tem. E aí, Alexandre, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação, sobre até de repente fazer aí um confessionário da época que você tocava guitarra, você fazia solos, porque quando a gente não tem essa consciência, eu gosto de dizer que a gente é um músico repetidor. Que é um músico que, assim, como é que o Steve Vai faz o solo? É assim, aí você vai e faz o solo exatamente igual, porque você não tem uma consciência musical que te permita fugir um pouquinho do que ele faz, porque você não sabe como você pode fugir. Então você só repete o que ele faz. Queria que você falasse um pouquinho sobre, de repente, a falta da harmonia no início dos seus estudos, falta de conhecimento de harmonia, impactando a sua forma de tocar. Então, na realidade, eu diria que a falta de conhecimento de harmonia, ela foi muito mais uma consequência da falta de uma base, né? Porque quando eu comecei, eu queria tocar guitarra, como você falou, o mais rápido possível, aquela coisa toda, aquele vício, né? Que muitas vezes se relaciona com fazer dentro do rock e heavy metal, né? Mas gostava muito de estudar música, então eu comecei a tentar estudar teoria pelo menos na época que eu comecei a tocar, né? Óbvio que já tinha internet e tudo mais, mas não era tão... A troca de materiais não era tão intensa quanto você tem nos dias de hoje, né? Até mesmo acesso a livros, né? Era uma coisa um pouco mais dificultada. Então, até a gente conseguir pegar e ter acesso a um material realmente bom, né? Era complicado. Eu cheguei a aprender conceitos de teoria com professores de forma equivocada, né? Então foi toda aquela preocupação de construção de uma base primeiro, até de fato começar a conseguir chegar na harmonia. Porque a gente não pode pular etapas. No final das contas é isso. A gente muitas vezes tenta pular etapas. Tem gente, ouvintes aqui, né, que pensam, poxa, eu quero estudar harmonia. Mas a gente já definiu um monte de vezes aqui, olha, se você não sabe o básico da teoria, se você não sabe uma leitura na pauta e tudo mais, não adianta, não vai direto para a harmonia. Tenha paciência. Você vai tentar dar um passo maior do que a sua perna vai aguentar, né? E você vai acabar tropeçando e caindo. Tá? Não pensem que é possível dominar a harmonia sem saber a base da teoria, porque não é possível. A gente já discutiu aqui várias vezes. Vocês não vão encontrar nenhum livro, nenhuma referência bibliográfica realmente importante, realmente interessante, que não utilize na pauta os exemplos. E que não parta já de um princípio de que o aluno tem o domínio teórico necessário para estar ali lendo aquele livro. Né? Muitos livros fazem até uma revisão, mas é aquela revisão assim, vamos lá, tu já sabe, vamos só rever, né? Não é uma preocupação para, de fato, ensinar do zero uma pessoa. Então, eu diria que de início é isso, né? Primeiro a gente tem que saber esses elementos teóricos. E sem esses elementos, e consequentemente sem harmonia depois, foi o que você falou, Daniel, a gente vira só um repetidor. E olhe lá, né? Um repetidor e olhe lá. Mas nada que, de repente, um instrumento virtual não faça tão bem quanto ou melhor. Hoje, inclusive, que a gente tem instrumentos virtuais tão realistas, né? Para que serve, na realidade, esse tipo de abordagem onde você quer unicamente executar? Né? Porque cabe aqui a gente ressaltar que há uma diferença entre você, de fato, interpretar uma música, né? Você ser ali um performer, você fazer a performance de uma obra e você apenas executá-la. E muitos músicos apenas executam também porque faltam
elementos, falta uma base teórica consistente para que, de fato, aquela interpretação seja possível, né? Às vezes o aluno não sabe nem identificar todos aqueles símbolos que estão grafados ali para ele tocar, né? E às vezes também ele não consegue identificar através de um registro sonoro, porque falta uma base de percepção. Então, obviamente que aí o papo vai além, mas o conhecimento teórico ele é importante para o aluno conseguir decifrar todo aquele código da grafia que está sendo utilizado, né? Além disso, a gente já discutiu também a importância de desenvolvimento perceptivo e tudo mais. Então, é muita coisa que faz um músico conseguir interpretar muito bem uma obra. Sim, legal. É interessante porque quando a gente pensa em instrumentos melódicos, né, as pessoas pensam muito na harmonia, né? Eu tô dando aula de contraponto e é inevitável, assim, como eu sempre falo, né? Para quem já estudou contraponto de forma formal, através das espécies, a gente tem alguns livros, eu sempre falo, eu bato muito nessa tecla aqui, bato nas aulas também, de que contraponto, harmonia, música não é uma ciência exata. Então, certas coisas podem ter divergências entre autores. Eu estava lendo um livro de contraponto que eu comprei recentemente, em que o autor fala um monte de regras que eu nunca tinha ouvido falar em nenhum lugar, em nenhum outro livro. E eu falei, caramba, o cara tá completamente diferente. Então, não é uma ciência exata, mas sempre que eu estudo na questão da harmonia, eu crio algumas regras didáticas para a sala de aula. E uma das regras, por exemplo, é que os alunos, na hora de fazer as linhas melódicas, eles não podem fazer arpejos, né? Aí você vê o livro do Schoenberg, de contraponto, ele fala, não, arpejo é permitido, desde que esteja num jeito tal. Eu já sou mais rigoroso, eu falo, não, vocês não podem fazer arpejo. Por quê? Porque na época que o contraponto foi formulado, foi desenvolvido, né, lá no século XVI, XVII, XVIII, cara, a harmonia não era tão consolidada como é hoje. Hoje, as pessoas, teoricamente, se eu falar, pode fazer arpejo, a pessoa vê uma nota dó no canto dos filmes, ela vai fazer o quê? Dó, mi, sol, mi, dó. Ela só vai fazer arpejo, porque o nosso pensamento, de um modo geral, ele é muito mais harmônico do que linear. E no contraponto, a gente tenta valorizar a linearidade das vozes, né? As vozes serem independentes, elas serem interessantes o suficiente. Eu gosto de falar o seguinte, né? Que a diferença entre o contraponto e a harmonia é que a harmonia valoriza a harmonia, mesmo que a condução de vozes não seja melhor. Enquanto o contraponto valoriza a condução de vozes, mesmo que a harmonia não seja melhor. Então, são dois aspectos da mesma estrutura. Isso a gente vê, por exemplo, numa peça coral, uma harmonia tradicional, que aí você vê o soprano, o contralto fazendo dó, 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 si. Isso no contraponto é totalmente errado, porque você não pode ficar repetindo uma nota estática na mesma voz. Então, assim, a linearidade, ela faz parte da harmonia e a harmonia faz parte da linearidade. Só que, infelizmente, talvez por questões didáticas, a gente tende a separar os dois fenômenos. Então, quando você vai ver um curso de contraponto, você estuda o contraponto. Aí você faz um curso de harmonia, você estuda a harmonia. Acho que faltaria uma disciplina que seja assim, harmonia contrapontística, uma coisa que junte, porque isso acaba ficando pro aluno. O aluno aprende harmonia, aprende contraponto, aí ele não sabe juntar os dois. Eu vejo muito isso nas minhas aulas, os alunos não conseguem ter uma harmonia legal com um contraponto legal. Ficam coisas diferentes. A harmonia geralmente fica primeiro, quinto, primeiro, quarto, quinto, primeiro, só assim, sem fazer muitas coisas legais, mas o contraponto tá certinho. Então falta essa conexão. Tanto que quando a gente vai falar sobre harmonização, por exemplo, quais são as questões? Você vê é até raro, mas você pode encontrar por aí cursos online de tipo harmonização e reharmonização de melodias. O que é reharmonização e harmonização de uma melodia? Você tem uma melodia, uma linha melódica, e você coloca uma harmonia nela. Eu gosto da analogia que a gente faz, que é como se a harmonia fosse uma roupa e a melodia fosse uma pessoa. Então, algumas roupas vão caber melhor, algumas roupas vão ser extravagantes, umas harmonias bem feias. Outras harmonias não vão caber de jeito nenhum. A pessoa tenta colocar aquela harmonia ali, mas a melodia não pede aquilo, então fica estranho. E você tem essa relação entre a melodia e a harmonia. Só que dificilmente você vai ver um curso de como melodizar uma harmonia. Que seria o processo oposto. Que eu tenho a minha harmonia. Como é que eu crio uma melodia interessante para essa harmonia? As pessoas elas partem da melodia para fazer harmonia. Por quê? Porque muitas pessoas não percebem isso, que a melodia ela geralmente tem uma harmonia implícita. E eu não estou falando necessariamente de arpejos. E se eu faço um arpejo, aí óbvio, tem um acorde ali, e nem tão óbvio que eu posso pegar todas aquelas notas do arpejo, a gente já falou muito sobre isso aqui, mas eu posso interpretar com todas as tensões. Se eu vejo um dó, mi, sol, eu posso colocar um dó maior,
Eu posso colocar como um Lá menor, então o Sol vai ser a sétima. Eu posso colocar como um Fá, em que eu vou ter a quinta, a sétima e a nona. Enfim, eu posso interpretar mesmo esse arpejo de várias formas diferentes. Só que como, pegando a analogia da roupa, uma melodia ela tem uma roupa que encaixa melhor, né? Eu comprei uma roupa pela Shopee, não façam isso, não fazendo propaganda contra a Shopee, mas você pede um número, vem outro, ou o número que você pediu não tem nada a ver, e simplesmente a roupa, eu pedi G e veio PP. E, cara, a diferença do G pro PP é muito. Cara, acho que ela não passa no meu braço, a roupa que eu comprei. Acho que teria que dar pra uma criança a roupa. É absurdo, assim. Mas por que eu tô falando isso? Porque nem toda roupa vai funcionar em toda melodia, nem toda harmonia vai funcionar em toda melodia. Me embolei na própria metade. Acontece. Mas, assim, isso significa que algumas harmonias são melhores, são mais adequadas a algumas melodias. Alguns, talvez não harmonias, do ponto de vista da harmonia mesmo, mas alguns acordes, algumas funções, não necessariamente os acordes, pensando de uma forma de função. E eu queria falar com vocês, o Kim ele mandou mensagem pra gente aqui, tá um pouco enrolado, ele vai conseguir entrar daqui a pouco, mas eu queria ver quem quiser falar, o Rafael, o Alexandre, sobre essa relação. Eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Sobre. A gente não tem um curso de melodizar uma harmonia. As pessoas, quando vão pensar em melodizar uma harmonia, o que elas pensam? Ah, vou botar uma tensão. Então elas vão compor, toca a harmonia no violão, no piano e cantam a melodia que acha que fica bonita ali, que fica interessante, mas não tem um pensamento musical em cima da melodia para harmonia. Eu tenho. Bom, pode Desculpa, falar. Daniel. Eu diria que um dos problemas aí, talvez, seja porque a gente entra numa questão que a gente já abordou algumas vezes, né? Em outras, em lives e tudo mais, é que assim, quando você fala assim, vou melodizar uma harmonia, no final das contas você está falando de compor uma melodia, né? E tem muita gente que acha que composição nem se ensina. Não, sim, mas o problema é que quando você fala compor uma melodia, a pessoa não pensa em compor uma melodia para uma harmonia. Ela vai compor uma melodia isolada para depois harmonizar. Vai ser sempre esse processo. Não, eu entendo, mas eu quero dizer que, assim, de qualquer forma, o processo, quando a pessoa ela pensa. Porque, assim, a harmonia, de alguma forma, se tu reparar, muita gente pensa na harmonia não como um processo composicional, mas como um processo que, se descola. Eu tô trabalhando aqui com harmonia, eu estou harmonizando, né? A melodia não, a melodia ela parte de um princípio composicional. Tipo, vou compor uma melodia, vou compor uma música, a pessoa vai compor a melodia. Então talvez tenha uma questão de interpretação aí, porque muita gente não se sente capaz de compor, não vou fazer uma melodia porque eu não sei fazer esse tipo de coisa. E porque falta técnica, realmente, né? Porque a harmonia, a pessoa ela pega, às vezes, um estudo de harmonia que ela tem, né? Estudo harmonia funcional, e pega, monta os acordes ali, ela joga uma levada de algum gênero e pronto. A melodia não. A melodia ela tem que pensar, poxa, peraí. Vou dar um exemplo bem simples, uma coisa que a gente. A melodia vem do coração, né, Alexandre? Você pega uma coisa, aquela coisa de abrir o livro de fundamentos lá do Schoenberg, logo no início e tal, vai falar de motivo. Quantas pessoas sabem o que é um motivo? Quantas pessoas sabem pegar um motivo e variá-lo, né, Daniel? Isso se relaciona bastante com a melodia. Não é uma coisa assim tão simples, talvez tão próxima assim de um público mais leigo, até de músicos mesmo, que se propõem a estudar de alguma forma música. Então talvez seja daí o problema. Pessoal, não vou aprender a melodizar uma harmonia porque isso se comunica com uma outra área que a pessoa às vezes nem sabe que existe ou não acredita que ela funciona, o que é um absurdo, né? Mas aí é só uma hipótese que eu estou jogando aqui. Rafael, quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu tô sendo bombardeado aqui. Tô pensando aqui em várias coisas, né? Menos um ponto. Não, por que eu tenho menos um ponto e vocês não têm? De vocês é o que? Mais um ponto? Não sei. Eu tava aqui, alguma live que a gente fez, foi uma brincadeira que tá salvo aqui o menos um ponto para o Rafael. Porque você falou que tá sendo bombardeado, e você foi bombardeado, você tomou dano. Aí o dano é menos um ponto. É só entendi. por isso, entendeu? Se você estiver bombardeando, você ganha um ponto. O Kim, por exemplo, que tem a fama de ser ácido, né? Daqui a pouco ele vai entrar aqui ofendendo todo mundo, aí ele vai ganhar um ponto pra caramba. Com certeza. É tipo GTA, né? Tu ganha ponto por ofender os outros. Respect. Mas mais um... Só continuar então um comentário, enquanto o Rafael vai decidindo como vai bombardear a gente. É que como você Não, falou, eu né, tô Daniel? sendo... Como você falou, né, Daniel? Assim, a melodia ela já possui ali uma harmonia implícita. A gente pode até modificar o sentido dela, né? Como a gente sabe, partindo do princípio de harmonização, reharmonização, a gente consegue mudar muita coisa. Mas a gente tem que lembrar que a melodia ela possui ali uma relação também de tensão, né? De resolução. Não obviamente que a gente consegue já, através disso, identificar uma harmonia mais própria, mas isso já está ali na melodia, né? Era sobre Quando a isso gente que faz a sensível tônica,
Ué, Sim, era isso que eu ia falar. No curso da comunidade cluster, né, o Rafael está fazendo as aulas de percepção e eu achei muito legal a abordagem que o Rafael faz, porque acho que na faixa vermelha começa a trabalhar questões de acordes e de percepção harmônica, você poder tirar músicas de ouvido e tal, harmonias de ouvido, né? E aí o Rafael ele construiu esse pensamento vindo desde a melodia. Então, desde a melodia, ele trabalha com questão de repouso, notas atrativas, ele usa o termo apelativo, né? São notas atrativas que a sensível resolve na tônica, o segundo grau resolve na tônica, aí o quarto grau resolve no terceiro. Ele pensa nessas formas em que você sente o repouso para você trabalhar o solfejo, mas sem você perceber, assim, entre aspas, o aluno não está percebendo, ele já está trabalhando questões harmônicas ali. Na hora que ele cantar uma melodia, sei lá, Tirei o Pau no Gato, uma melodia infantil, qualquer melodia, que ele vê aqueles graus e sente as questões atrativas que foram desenvolvidas nele, ele sabe, bom, se aqui tem uma relação atrativa para aquela nota que é o primeiro grau, então provavelmente essa nota atrativa aqui vai ter um acorde com função dominante, porque o acorde dominante ele é atrativo para o acorde tônica, que é o primeiro grau. Então, quando ele resolve, aqui resolveu, eu sinto que tem uma sensação de repouso na melodia. Se eu estou na sensação de repouso, então significa que eu consigo estacionar. Se eu estaciono, eu vou ter um acorde de primeiro grau, uma tônica, né? Agora, se eu estou atraindo, significa que eu tenho uma dominante. Então, a partir da melodia, do estudo da melodia no solfejo, você já consegue trabalhar questões harmônicas. Rafael, se quiser falar um pouco sobre isso, essa abordagem que você faz lá na comunidade comunidade Cluster, eu acho muito legal. Só para complementar, né, antes do Rafael falar, é interessante porque a gente também trabalha, né, na comunidade de cluster uma questão que bem ou mal é composicional, né, em relação à melodia. Então, Sim. todo esse caminho que é perceptivo, que vem de conhecimento teórico, talvez o que a gente estava comentando aqui de aprender a melodizar uma harmonia, a gente está seguindo um caminho interessante para isso também. Mas vai lá, Rafael. É legal porque eu não aprendi assim só antes. Eu não aprendi dessa forma. Eu aprendi assim, melodia é uma coisa, harmonia é outra coisa. Depois, com a experiência, com os anos, e a gente vai aprendendo, com dúvida de aluno, dando aula, a gente vai conectando uma coisa com a outra. Eu acho legal que a abordagem que você criou, desde o início, você já conecta uma melodia com a harmonia, mesmo sem dizer explicitamente. Né? Você está trabalhando com isso, o aluno que não sabe. Mas isso é o que eu acho legal. Agora pode falar. Só porque eu queria dizer que eu nunca estudei assim. Que isso confirma aquilo. Acho que pouquíssima gente estuda assim. Tem que ser os métodos mais difundidos de ensino musical, eles separam essas partes, mas assim é muito difícil porque você precisa de viver aquilo. E se você está fazendo música tonal, a harmonia está implícita. Isso o Daniel só reforçou aquilo que ele já estava dizendo. Toda melodia tem uma harmonia implícita porque a própria melodia tem as forças do sistema tonal. Né? Aí outro dia um aluno me perguntou... Mesmo as melodias atonais têm forças atrativas, não de tônica, de subdominante tônica, mas atrativas, que a gente pode um dia fazer até uma live sobre isso, né? Mas tem também na música tonal, né? Eu ia falar isso. Eu tive um aluno que perguntou, mas isso acontece também com o modalismo? Eu falei, e muito. Na mesma intensidade do tonalismo. Talvez ele ficar o que choque em relação a isso tudo seria falar, mas então, até melodias atonais têm forças de atração? Sim, tem, você pode criar, cara. Se você ouvir Albanberg, tem muita força de atração. O Albanberg de todos, para mim, é o mais lírico, mas o Schoenberg também se você observar toda a obra vocal desses caras, que é bem extensa, ela precisa haver uma pontuação para você entender a frase, entendeu? Eu não estou falando de frase musical somente, eu estou falando de uma frase musical que se comunica com a frase cantada. Esse repertório inteiro é um repertório com muita música cantada, com muita letra, uma poesia que é tão complexa quanto a música, que é expressionista, né? E tal. Então, ouvir esse repertório vale a pena para poder entender isso que eu estou dizendo. Então, eu recebi essa dúvida esses dias, né? Me perguntando, Rafael, no curso da comunidade que a gente trabalha percepção harmônica, eu falo, olha, não faz sentido que você não aprenda a percepção harmônica desde o início, porque quando a gente está falando de tonalidades, a gente já está falando de harmonia há muito tempo. Isso é implícito dentro da própria escala. A escala tem as forças dentro dela. E talvez a grande dificuldade que o Daniel está falando em relação aos alunos de contraponto lá, que não conseguem fazer uma boa conexão com a harmonia, talvez seja porque cantam pouco, porque vivem pouco a experiência de fazer melodia. Né?
E por outro lado, o aluno que toca o instrumento melódico vive pouco a experiência de parar para refletir sobre as questões das forças tonais que estão acontecendo ali. A culpa é do aluno? Não. O Daniel mesmo falou, eu também não aprendi assim, o Rafael também não aprendeu assim. Esses dias eu estava lendo um artigo que foi um artigo que eu falei ontem, eu separei um pedaço para a live de ontem do artigo que eu li. É incrível, porque o artigo ele explica, ele dá as bases cognitivas para você entender coisas que você aprende na marra, na prática, como professor. Porque você vai vendo assim, pô, ensinei todas as fórmulas de compasso para o aluno e o aluno não entendeu, não consegue fazer nenhum ritmo. Porque não é esse o caminho. Entendeu? Pô, ensinei todas as escalas, fiz meu aluno escrever todas as escalas e ele não consegue cantar nenhuma delas, não consegue solfejar nada, não consegue também aplicar no instrumento, não identifica as escalas, não identifica os acordes, porque não é só isso. Entendeu? A ideia é espiral. Ela não é uma ideia progressiva. A vivência musical é empírica, assim como a vivência de todo o conhecimento que a gente tem. Né? Vale até destacar aqui, em cima do que você falou, Rafael, porque essa coisa do estudo ela pode ser até uma faca de dois gumes. Porque tem gente que tem toda essa vivência no instrumento, né? Tipo, o cara toca violão, por exemplo, piano, e ele, né, por toda a vivência, por toda a experiência que ele tem, ele acaba tendo um estudo muito assim, muito ali de superfície na harmonia e acha que aquilo é suficiente, porque, poxa, toco isso o tempo todo. Então ele acha que o que ele faz ali já é suficiente, né? Então acaba que o conhecimento dele dessa parte de conceito, né, de se estruturar um conceito, entender uma teoria, entender aquele porquê das coisas, fica completamente capenga. Ele não se desenvolve muito bem porque ele acha que, como ele já toca muito aquilo, ele não precisa, né? E não é bem por aí. Você, inclusive, encontra, dentro da música popular, né, quem estiver ouvindo a gente, provavelmente vai lembrar de algum nome grande, assim, de arranjador e tal, uma pessoa que tem muito conhecimento de harmonia dentro da música popular, que é assim, que é baixista ou baterista. Você fala assim, poxa, mas esse cara não vivencia tanto esse processo harmônico, né? Ele vivencia tocando em conjunto, como a gente já comentou aqui mais cedo, mas além disso, ele se colocou nessa parte de, poxa, deixa eu compreender esses fenômenos também de uma maneira mais teórica, entender esses conceitos e depois vivenciá-los, né? É um processo, não adianta você achar que só uma área vai fazer você dominar. Eu tenho tem uma frase que eu gosto, inclusive eu ia até postar hoje no Instagram, foi até uma coincidência, né? Mas acho que eu vou postar amanhã, que é o seguinte: nem toda prática leva à perfeição, né? E por quê? Porque se o cara, eu toco há 50 anos, mas se ele tá tocando errado, ele tá tocando 50 anos errado, ele não melhorou, não vai melhorar. É só você pensar quantas pessoas vocês conhecem que dirigem há 30 anos e continuam dirigindo mal. A pessoa dirige há muito tempo, cara, mas ela continua dirigindo mal, ela não sabe ligar seta, ela se embanana toda para fazer uma baliza, entendeu? Então, ela tá praticando, ela não pratica isso há muito tempo? Pratica. Não é por causa disso que ela melhorou no volante. E a gente assim, tem que saber praticar também, né? Sim, a gente pode complementar, né? A gente tá falando de uma área, né? A nossa área, música, é uma área que, na verdade, é de muitas práticas, né? A gente fala, prática, mas que prática que você tem? A prática só do seu instrumento vai te levar à perfeição? Mas, gente, é música, né? Então, será que você realmente pratica, entre aspas, todas as práticas que a gente precisa para se desenvolver enquanto músico completo, né? E tem essa questão que eu acho legal, e eu vou trazer o Kim para a conversa, quem chegou aí, que é o seguinte, que você repetir uma coisa errada 50 vezes não vai fazer ela ficar melhor, certo? Que é um erro na hora que as pessoas vão estudar. Tem um trecho difícil na música. Aí a pessoa repete o trecho difícil 50 vezes, achando que assim vai melhorar. Até pode melhorar se a dificuldade for uma questão técnica. Mas muitas vezes a dificuldade é o entendimento, a pessoa entender o que ela precisa fazer para fazer aquilo ali. Mas se a gente desviar muito o assunto, já puxando o Kim, né, aproveitar que o Kim chegou aí com toda a sua acidez, eu queria saber do Kim ácido. Preparem-se, senhoras e senhores. Nessa segunda temporada o Kim vai estar mais ácido do que nunca. Mas o que eu queria saber do Kim em relação ao instrumento melódico. Eu falei do Alexandre, o Alexandre toca guitarra, e geralmente, por mais que guitarra seja um instrumento harmônico, quando você pensa num estilo rock, heavy metal, ninguém fala, eu quero tocar guitarra para tocar rock, para fazer os riffs e fazer a base. Não, todo mundo quer ser o solo, quer fazer a melodia, né, a improvisação da música. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relação entre tocar um solo e saber a harmonia por trás do solo, a importância disso, né? Boa tarde. Primeiro, você está me ouvindo bem? Porque tô no celular aqui, não sei se está
Tranquilo, é aparelho novo, então assim, ainda não tenho 100% de certeza como Então, funciona. tá um pouquinho abafado, mas dá para ouvir bem. É porque eu não tô com o microfone, eu tô com o microfone do aparelho, o aparelho tá um pouco afastado, entendeu? Mas tá, no geral, tá inteligível, vamos botar assim, beleza. Cara, a relação é total, né? Porque assim, se você faz um solo sem saber nada de harmonia, a, a, a chance de você cagar nele é gigantesca, sabe? E é o que a gente mais vê, aproveitando, né? Eu estava aí mais cedo e alguém reclamando de cabeludos e falando que como é que é passado negro, passado rebelde. Não entendi essa questão com cabeludo não, tá? Só para falar aqui, só para deixar claro, não entendi essa questão não, tá? Falando em cabelo, quando eu conheci o Daniel, o cabelo dele era assim, igual o seu. Se eu botar a face do Daniel na tua, é a pessoa que eu conheci quando eu conheci o Daniel. Alguns quilos a mais também, né? Não, mas você fazer um solo sem você saber a harmonia é como se os caras te entregassem um carro e mandassem você entrar numa sala escura e falar assim, ó, tem um monte de obstáculo aí. Chega com o carro inteiro até outro lado da sala. Sabe? Se você acha que você vai chegar, não, cara, você não vai. Assim, você tem uma probabilidade de chegar. Vai ser igual o filme Lobo de Wall Street, né? Parafraseando o Doutor Estranho, é 1 em 14 bilhões de chances, saca? Então, assim, é se arriscar demais. Novamente, é aquela questão, como é que é, só para ser o chato da teoria, né? A galera acha que só tocar vai funcionar. Como o Daniel disse, cara, como é que é? 2 erros não fazem um acerto, quanto mais você fazer 50 vezes o mesmo erro. Você não vai estar mais próximo. Acho que até o Daniel que já falou essa analogia. Se você está indo para o caminho errado, tipo, você não está chegando mais perto do seu objetivo, você está indo cada vez para mais longe. Então, tem uma frase que é interessante, eu não lembro de quem é, mas que assim, não adianta nada andar na direção oposta dentro do trem se você pegou o trem errado. Se você tá no trem errado, não adianta você voltar pro final, você não vai voltar o caminho, você tá errado. Exatamente. Então, assim, cara, não adianta, assim, tanto essa questão do solo, que aí cai também pra gente com a questão do... Opa. O som tá dando problema aí? É que eu tô sem fone mesmo. De vez em quando a gente volta. fala, tá tendo retorno. Mas aí a gente fica quietinho enquanto você fala. Ah, ele saiu. Ah. E agora? Lascou. Não, vamos continuar o raciocínio de qualquer forma, né? Como quem estava falando, assim, é muito complicado se você vai fazer. Eu tinha comentado isso, na verdade. Você vai virar o quê? Um reprodutor, né? Você vai conseguir assim, tocar, você vai reproduzir aquilo. Né? Então, assim, você consegue tocar um solo certo? Consegue, mas você está imitando alguém. Agora, você interpretar de fato, você de repente improvisar e tal, sem esse conhecimento, é muito difícil, né? Ou você vai ficar completamente preso, porque a gente pode falar assim, poxa, mas eu conheço gente que não sabe nada disso e improvisa muito bem. E às vezes a pessoa ela se desenvolveu em termos perceptivos muito bem, né? Ela tem uma percepção muito aguçada, mas ainda assim ela vai ficar presa num universo, que é o universo com o qual ele tem costume, né? Ele ouviu muito aquilo. Então, de qualquer maneira, ele está limitado. O que a gente sempre defende aqui é que quando você estuda da maneira errada também, quando você não desenvolve, né, todas as bases que você precisa para ser um músico completo, você chega num ponto que ali, ó, esse limite. E para algumas pessoas, esse limite pode até ser alto. Falar, não, olha, ele é ótimo. Mas aquele cara que tá naquele limite, um dia ele vai chegar e falar, cara, eu não tô conseguindo mais evoluir. Não tô indo além disso. Porque ele tá preso a uma linguagem, né? Tá me ouvindo direito agora? Agora estamos ouvindo, aqui. sim. Tá, sem repetir. É porque eu consigo botar o fone aqui, só que aí tem um excelente problema que meu aparelho novo não tem entrada P2. Então, assim, ou eu carrego ele, ou eu coloco o fone. Então, assim, se eu cair aqui de novo é porque acabou a bateria do celular. Mas continua aquele raciocínio, Kim. Eu puxei uma outra ideia, mas você não tinha terminado. Não, mas falar isso, você vai estar tateando no escuro, sabe? Assim, aquela história, assim, você pode chutar uma bola lá de um lado do Maracanã e fazer o gol no outro. Mas, assim, quais são as chances de você conseguir isso, sabe? Assim, será que isso é realmente eficiente, sabe? Eu peguei um restinho da fala do Alexandre, a questão da repetição. Ok,
você pode, sem entender a harmonia, você repetir completamente o solo do cara, mas beleza, você vai ficar sendo macaco de imitação o resto da vida, sabe? Como eu já tive alunos assim que adoravam a parte técnica, então assim, eles sabiam pra caramba, sabiam reproduzir solo de Kiko Loureiro, reproduzir solo do Steve Vai, reproduzir solo do Iron Maiden, mas aí chegava assim e falava, tipo, faz um... E na hora de fazer o solo dele era do Red Hot Chili Peppers. Não, nem isso, sabe? Coisa menor, assim, o cara toca Carry On, mas se você pedir para ele fazer uma sequência básica em, tipo, em Dó maior, ele ficava meio enrolado, porque ele não tinha estudado harmonia, sabe? Ou às vezes fazer, tipo, acordes simples, assim, o cara, principalmente a galera do heavy metal, né, que tem muita questão de tocar com distorção e se prende no que a galera, especificamente de guitarra, chama de power chords, né, que é uma coisa mais básica, assim. Então, assim, o cara, às vezes, fazer, por exemplo, não era nem assim, o negócio era tão repetição, assim, tão solto da teoria, que chegava, inclusive, a afetar a parte técnica. Porque vazava para, assim, às vezes ele não conseguia executar tecnicamente aquele dosão maior de violão, sabe? Porque ele não estava acostumado com isso. Tão grande era a questão assim dessa separação, só para aproveitar, já que vocês estão me chamando tanto de ácido aqui, eu tô tão quietinho na minha, essa separação burra, sabe, entre teoria e prática, como se a prática pudesse subsistir e a teoria fosse uma coisa assim, não, a teoria é uma coisa que só vem para atrapalhar a prática. Não, meu amigo, olha só, conhecimento, você pensar, você, tipo, desenvolver teorias sobre a prática só ajuda a prática. É para isso que a teoria está aqui. A teoria está, como eu falo sempre, a teoria está para ajudar, sabe? Então, assim, é a mesma coisa de você falar assim, não, pô, eu preciso sair daqui do Recreio e ir até a Barra, mas eu não vou de carro não, porque carro só atrapalha. Eu prefiro ir a pé, porque carro, esse negócio de tecnologia, volante, marcha e roda, não. Eu tenho que ir a pé porque a pé que é roots, sabe? Tipo, Deus me deu 2 pernas, para que eu vou andar de carro? Beleza, vai lá. Daqui a 4 horas você chega no lugar onde você quer. Você pode usar usar isso levar também. 20 minutos. Eu gostei disso, acho que você tem que usar isso também em alguma discussão de áudio falando sobre analógico e digital. Gente. Não vamos entrar nessa área porque... Foi mal. Só um comentário nessa linha seria o equivalente, Kim, que assim, eu li um livro há muito tempo atrás sobre isso, né? Porque isso foi muito engraçado, né? Um pequeno parênteses, quando eu fui fazer a própria substituto da FJ em 2014, um dos pontos da prova era a pedagogia da composição. Eu falei, meu Deus, o que quer dizer isso? Não tem bibliografia, né? Aí eu comecei a pesquisar um monte de palavras. A primeira coisa que eu fiz, Google, palavra-chave, PDF, pedagogia da composição. Aí encontrei alguns artigos, alguns textos assim sobre pedagogia da composição. E um dos textos que eu peguei, acabou que não era nada disso. O que eles estavam chamando de pedagogia da composição era só assim, técnicas composicionais famosas. Tipo, o Hindemith escreveu um livro, é a pedagogia da composição. Messiaen é um livro, era isso, mas eu não sabia o que ele queria dizer aquele ponto, né? Eu tinha, sei lá, por volta dos meus 20 e poucos anos ali, eu não fazia ideia do que ele queria, mas enfim. E aí eu li um artigo muito interessante, que era um relato de um professor de composição dos Estados Unidos, e falando assim, que ele foi dar aula de composição para uma turma. Eu já falei sobre esse relato em uma outra live, nossa, não sei se foi num podcast ou numa live de harmonia, mas que ele falava assim, essa nova a geração de alunos que eu dei aula era muito engraçada, porque era uma galera que queria compor músicas estilo Strauss, música tonal, estilo Strauss, estilo Mozart, estilo Beethoven. Só que aí eu falava, vocês estudam harmonia? Não. Vocês estudam contraponto? A gente não gosta, é meio chato. Vocês estudam orquestração? Ele, é muito difícil. Então ele falava assim, então as pessoas, elas não estudavam exatamente a base teórica que fazia com que elas conseguissem compor músicas igual Strauss, igual Mozart, Beethoven, enfim. E aí o que acontecia? A música que elas compunham era uma música. Aí o livro, eu lembro que o cara falava assim, né? O texto em inglês falou, era sounds like, tipo, soa alguma coisa parecido com o Strauss, só que era como se fosse um Strauss mal feito. Por quê? Porque não tem a base teórica que o Strauss tinha para fazer a música dele. Então, assim, é como se eu quisesse falar, não, eu quero compor igual o Tom Jobim. Eu acho Tom Jobim incrível, eu quero compor igual o Tom Jobim. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ouvir Tom Jobim 8 horas por dia,
vou tocar as músicas dele, e com isso eu vou chegar e em algum momento eu vou compor. Não, o que vai acontecer, pode ser que a cada 10 músicas que eu faça, uma música tem uma estrofe que soe parecido com o Tom Jobim, mas não vai chegar perto. Por quê? Porque eu tô só repetindo as coisas que ele tá fazendo. Agora, se eu parar pra pensar, não, deixa eu ver aqui como é Tom Jobim, eu analisar a harmonia, entender os processos, entender o estilo, entender o que ele fez, aí eu tomo o que a gente chama de consciência musical, eu passo a ser consciente daquilo que eu preciso para fazer o que eu quero. Ah, o que eu quero? Eu quero compor igual o Tom Jobim. Eu já sei o que eu preciso, é isso, é assim que eu faço, compus. Só que as pessoas, elas querem, na tentativa e erro, chegar nesses resultados. Então é engraçado, porque ela não quer a teoria, que na verdade vai ser um atalho. Vai ser uma forma Imagina, cara, eu já contei várias vezes aqui que eu criei a teoria dos conjuntos, criei a teoria nehmanniana, né? Na minha adolescência eu tive algumas ideias, e eu falei, cara, que genial, sou um gênio, criei isso aqui. Aí na faculdade você vai descobrir que aquilo ali já existia há muitos anos e que tem muito mais do que eu já tinha inventado. Só que eu tava naquela coisa de tentar descobrir, mas olha o tempo que eu perdi. Porque se eu tivesse conhecido aquela teoria no início, olha o tanto que eu poderia ter aprendido, tanta coisa que eu poderia ter desenvolvido mais. Então, assim, as pessoas, elas têm medo da teoria, a gente sempre fala isso, mas a teoria é um atalho. Ela vai facilitar com que você consiga atingir seus objetivos sem que você precise ter tentativa e erro. Porque você vai precisar esperar, pra eu tocar igual fulano de tal, eu vou ter que ter 50 anos fazendo arranjo. Eu quero ser igual o Ian Gash. Eu vou ter que ficar 50 anos com um arranjador, um rádio, um banda, não sei o quê, para ter aquela experiência. Não, cara. Ele sintetizou nos livros dele. Você pode estudar o livro dele para você entender o pensamento dele. Aí você vai praticar, porque só o entendimento não funciona. Mas é um atalho. Você não precisa ter que fazer tentativa e erro até você chegar lá. E isso é que as pessoas precisam entender, né? É um estudo burro, como diria o Kim. Poxa, e a criatividade, cara? Como assim? Como assim? Tentativa e erro é criatividade fluindo, cara. Mas aí não vai vir do teu coração. Não, tem razão. Tá Mas vendo? Olha só. Eu acho que... Pra quem não conhece a gente tá brincando, tá, gente? Aqui é a coisa mais irônica. Como é que é? Tem que falar, né? Como tá só ouvindo assim, modo irônico on. Aí começa a falar. É só ouvir, é referência a podcasts antigos, gente. Ouve lá do primeiro que vocês vão entender sobre o que vem do coração. É a famosa piada interna do podcast, né? Só quem segue a gente desde o começo sabe. Exatamente. Fala aí, Rafael. Não, voltando ao tema do podcast, que é instrumento melódico. A grande questão aqui que eu queria tocar era assim, às vezes é bom você se permitir fazer práticas que você está aberto a novas práticas. Isso é legal. O Daniel cantou durante muito tempo comigo no coral. Aquilo ali foi um momento de estar aberto à prática, porque a gente não participava da escolha do repertório, era o que viesse. A gente estava ali disposto a cantar o que trouxessem para a gente cantar. A gente cantou Poulenc juntos, a gente cantou José Maurício juntos, vai lembrando aí, a gente cantou Brahms juntos, Bartók, Bartók junto. Lembra, a gente cantou a criação de Criação? Criação do Haydn. Aí tá misturando com a UFRJ, né? Mas cantamos em vários lugares. Bach, Beethoven, Mozart, cantamos tudo, todos os clássicos. Bartók, a gente cantou músicas em eslovaco. Eu nunca achei que eu fosse cantar uma música em eslovaco. E até hoje, eu lembro, não sei, Rada Pila, Rada Ieda, Rada. Você lembra dessa música? E era uma coisa simples, né? Parecia uma coisa meio cossaco, né? Eu lembro que tinha uma palavra, Anisili Tukitlitsk. Lembra dessa letra, cara? Eu não faço ideia do que eu tô falando. Alguém que tá ouvindo a gente aí falando eslovaco, isso é eslovaco, numa música do Bartók que a gente cantou junto, um ciclo de canções, que era muito legal. Eu, como compositor, eu jamais ouviria, vou procurar essa música coral do Bartók. Nunca, mas aí quando eu cantei, eu compus várias músicas inspiradas, porque era uma música toda 5x8, 7x8, todos uns desenhos assim, naquele estilo eslovaco, é muito legal. E pra mim, como compositor, foi um aprendizado. Eu só tive essa experiência porque eu cantei no coral. Se eu não tivesse cantado no coral, eu nunca teria cantado essa música. Não conhecido. Acima de tudo, ele tava lá, tipo assim, não, tô aberto a novas experiências. Essa era que era o lance, né? E por isso que a gente incluiu o Quiet Home na comunidade. É uma forma de fazer com que a pessoa tenha outras experiências, vá além do que está no entorno dela. Né? Fazer música é isso também. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu tô eu sempre esqueço, um deserto de ideias. O deserto de ideias é o seguinte, cara. Eu tinha um deserto de ideias antes de entrar no mestrado.
Eu tinha. Sabe qual era o meu deserto de ideias antes de entrar no mestrado? Eu não tinha leitura sobre o assunto. Esse era o deserto de ideias. Entendeu? Onde é que eu consigo ideias? Na experiência. Lendo. Entendeu? Então, eu comecei a ler, hoje, ó, aqui, tudo isso aqui foi depois do mestrado. Tudo isso aqui. Porque eu não tinha. A minha estante era só enciclopédia Barça. Antes do mestrado. Não tinha leitura. E isso é um dos... a culpa do Rafael? Também. Rafael não teve interesse. Mas também não há nos cursos de músicas um incentivo à leitura. Um incentivo à busca de conhecimento a partir do conhecimento acadêmico que é a leitura. Então, tipo assim, o Daniel no início da live falou, eu não aprendi a percepção dessa forma. Eu aprendi de outra forma. E o Rafael também não aprendeu. Como é que o Rafael aprendeu? Lendo e testando e vendo que funcionava. Aberto, quando você compra um livro sobre um assunto que você não sabe que está ali dentro, você está aberto à experiência. Quando você entra num grupo sem saber o que vai acontecer, você está aberto à experiência. Quando você se fecha só no seu instrumento e naquilo que você diz que quer tocar, você começou a se fechar. Por exemplo, meu irmão, ele é o oposto de mim em várias coisas. A gente é parecido em muita coisa, mas algumas coisas a gente é totalmente oposto. No gosto musical é totalmente oposto. Mas muitas vezes ele chega para mim e fala assim, essas músicas que você ouve são músicas mais chatas, são músicas que não me agradam. Eu falo, mas peraí, o que você quer ouvir? Não, eu quero alguma coisa que me agrade. Beleza, eu vou te agradar. Entrei no Spotify e abri uma playlist chamada Faxina Nostalgia. Essa playlist agrada a todo mundo, porque tem Rita Lee, tem Lulu Santos. Não é, tipo assim, quem não gosta de coisa de quem é mais moderno vai ouvir, quem é mais eclético vai ouvir e tal. Mas no final das contas, o que me permite ter esse repertório em mente, porque eu sei que vai agradar o pessoal da geração do meu irmão, é o estudo. É eu sentar e estudar algumas coisas ligadas à época. Isso é próprio do musicólogo, né? Tipo assim, isso aqui fez muito sucesso nessa época. E é legal pra caramba. Você vai escutando, depois você vai ouvindo as composições e tal. A parte toda de produção é bem legal também. E aí você já sabe. Mas o que acontece? Por que o Rafael conhece o repertório que ele vai gostar e o irmão dele não conhece o repertório do Rafael? Essa é a questão. Entendeu? Muita gente diz, eu sou eclético. Não é eclético. O cara ouve algumas coisas ali. Ser eclético é você se dar a oportunidade de ouvir em eslovaco, se dá a oportunidade de cantar em eslovaco. Do mesmo jeito que você se dá a oportunidade de cantar Rita Lee, de cantar Luiz Gonzaga. Você entrar no meu perfil do Spotify, tem de tudo. Tem dia que eu tô afim de ouvir um Take On Me mesmo. Take On Me, Take On Me. Quero ouvir um rock anos 80 bem farofada. Tem dia que... Porque eu tô querendo ouvir aquilo. Mas tem dia que eu tô afim de ouvir Beethoven. Tem dia que eu tô afim de ouvir Bach. Entende? Isso significa ter experiência. Aí, só para voltar sobre a questão do criativo, o cara fala, eu tô sem criatividade. Claro, bicho, tu não tá estudando nada. Você tá ali sentado esperando cair o raio na tua cabeça. Você começa a ter vontade de transformar as coisas conforme você conhece. O Daniel tá aí já com um projeto na cabeça que eu quero fazer uma música com linhas tonais que soe atonal. Por quê? Porque ele leu bastante sobre o assunto, ele já tem ideias na cabeça sobre como transformar. Estado da arte é isso. Arte é transformação, não é somente... a criação é a partir da transformação, de você pegar uma madeira, a ideia mais simples, né, do escultor. Ele pega um toco de madeira, desenvolve a técnica que consegue fazer uma escultura ali. Ele transformou a matéria. Com música não é diferente. Você tem vários modos, várias questões, e aí você transforma aquilo, você faz uso daquilo. Você cria com aquilo. É a receita do teu bolo. São os ingredientes da sua... São os temperos que você usa na sua cozinha. A gente sempre fala de comida, né, cara? Impressionante. Todo podcast... Deixa eu fazer um podcast culinário. Mas esse que você tá falando, Rafael, é bem legal, realmente. Porque, assim, eu acho que todos vocês concordam comigo, quem não concordar é só falar que eu tiro da live, mas que todo músico tem que saber harmonia. Independente. Mas eu toco percussão. Tem que saber harmonia, cara. Mesmo que o seu instrumento não execute. Porque é um conhecimento importante, você sabendo harmonia... Não, sim, digamos que eu toco bateria, pra ser mais exercício de percussão, toco bateria. Não preciso saber harmonia.
Cara, mas como não? Tipo assim, às vezes você ouve uma música, pela cadência da música, você pode saber se você faz uma virada ou não. Ou que tipo de virada você faz, se você faz uma virada mais conclusiva, uma virada mais Daniel. que vou continuar, só um sei lá. Você saber a harmonia é essencial para você ser um músico completo. E músico completo independe de um instrumento. Então, se a gente vai dizer assim, não, músico completo só quem toca instrumento melódico, quem toca instrumental. Não, é qualquer músico, né? Fala, o que você fala? Não, eu queria pegar um gancho desse de baterista, porque eu já pensei isso umas 10 vezes e esqueci de falar, já que você tocou no assunto. Porque sabia que baterista, em termos de percepção musical, é um dos caras que eu menos me preocupo? Porque afinar bateria é uma ciência sinistra, cara. Tipo, quando você tem que afinar sons, alturas definidas, você tá ali com aquilo definido. Agora, afinar alturas indefinidas é uma ciência, assim, casca grossa. E aí, imagina um baterista que não está preocupado em afinar com afinação, por exemplo. Por que eu estou falando em afinação? Porque afinação liga a temperamento, que vai chegar um momento que você vai chegar na harmonia, na escala e na harmonia. Então o baterista que tá preocupado, que não pega as alturas definidas, cara, ele com a altura indefinida ele vai ser pior ainda. Tá ligado? Então, tipo assim, a altura indefinida é muito mais complexo, porque não é nem dó, nem ré, nem mi. Não, é uma discussão muito mais complicada de você fazer. Então, tipo, eu conheço os bons bateristas que eu conheço, é quase que um ouvido absoluto que eles têm. Eu falo a nota, eles sabem, de cara. Porque o desenvolvimento de afinação, de bateria e também a diferença de como soam todos os pratos e tudo mais, ou seja, trabalhar com ruído, em combinação de ruídos diferentes, envolve uma percepção extremamente difícil. Se o cara não está desenvolvido com as percepções mais básicas, ele não vai conseguir desenvolver aquela mesmo. Só esse gancho que eu queria falar. A questão é que o músico completo transcende o instrumento. Quando o cara é músico completo, o cara não é guitarrista, o cara não é pianista, o cara não é percussionista, o cara não é baterista, o cara é músico. Essa é a questão. Concordo plenamente. Bom, com essa... O tempo lógico lacaniano isso aí, hein? Não, dá pra fechar, acabou. Com essa fala incrível do Kim, acho que a gente pode encerrar o podcast. Mas só então, para deixar claro, sempre o ponto final é isso que o Kim falou. Então, se o questionamento é: pessoas que tocam instrumentos melódicos devem estudar harmonia? Sim, mesmo que a pessoa não toque instrumento melódico, toque instrumento de percussão. Então, qualquer instrumento, ela tem que saber harmonia, porque faz parte do conhecimento de um músico completo, independente do instrumento. E só um parênteses aqui, né? Tem gente que de repente pode achar assim, poxa, tudo bem, eu tenho que estudar, mas eu não vou conseguir estudar tão bem, não vou conseguir dominar a harmonia porque eu não toco um instrumento harmônico. Pode sim. Sempre lembro o Rafael volta e meia nas lives do Maestria 21, ele também gosta de mostrar algumas coisas do Quiet Home, né, e tudo mais. E ali, cara, a pessoa ela canta uma linha, ela pode cantar outras, usar ferramentas digitais para ver o resultado daquilo, né? Ver como a condução de vozes pode ser feita justamente com a voz, mano. Ela pode gravar as notas e depois ver o resultado. Entendeu? Eu lembrei. Isso aí que puxando sardinha pro meu lado, você pode ser sua orquestra. Exatamente. Mas uma coisa que o Alexandre falou, que me puxou uma coisa que eu ia falar que o Rafael comentou antes, não ficou confuso. O Alexandre falou que me lembrou uma coisa que o Rafael falou, mas enfim, que era o seguinte, que era a questão da prática. O Rafael falou assim hoje, falta uma vivência. E, cara, com os meus alunos de contraponto, os alunos sempre falam, você cometeu um erro aqui melódico. Mas qual foi o erro? Você fez 2 intervalos na mesma direção, formando um trítono. Isso é proibido. Aí ele, mas por que é proibido? Aí eu só falo assim, canta. Tenta cantar isso aí. Aí o cara, se ele tiver um solfejo absurdo, ele vai cantar mal. Mesmo com solfejo, porque é difícil. Aí, digamos, o cara vai, canta esse intervalo aqui, seria assim, por exemplo, seria Mi, Lá, Si bemol. Você cantou Mi, Lá perfeito, é o Si bemol perfeito. Beleza, afinou direitinho. Agora, Rafael, sustenta uma nota Dó. Acabou. Uma coisa é você conseguir cantar aquilo ali sozinho, sem ninguém fazer nenhum barulho, só o máximo baterista lá afinando a bateria de fundo, beleza. Agora, quando você tem outros sons, outras notas juntas, fica mais difícil. E aí é por isso que é importante a questão da prática, né? Que o Alexandre falou, de você olha, às vezes você olha a harmonia, nossa, um monte de regra idiota, pra que eu preciso seguir regra? A música vem do coração. Beleza. Faz o seguinte, faz o que você acha que vem do coração e tenta gravar, cantando. Você vai ver que é difícil. É difícil por quê? Então é por isso que você não pode fazer 2 intervalos seguidos na mesma direção formando um trítono, porque é difícil cantar, não vai afinar. É por isso que não pode ter quinta e oitava direta.
tem que ter um semitom. Eu sempre falo com os alunos assim, na harmonia. Quintas e oitavas por movimento direto em voz extrema só pode vir se tiver um semitom na voz superior. Mas pode ser tom se for acorde tônico ou dominante. Mas por que essa regra específica de tem que ser um semitom? Por que não pode ser tom? Eu falei, cara, eu sempre penso o seguinte, olha, quando você tá ouvindo um coro, qual é a voz que você mais presta atenção? A soprano. Porque geralmente é mais agudo. O agudo te chama muito mais atenção do que... Se o baixo parou de cantar, você às vezes nem percebe que o baixo parou de cantar, que os baixos lá no coro se perderam. Você nem percebe. Você tá ouvindo o tenor, a soprano e a contralto, você tá de boa. Agora, oitavas... Normalmente o tenor tá perdido. Fala isso não que eu sou tenor. Sacanagem, Rafael. Mas você olha assim e aí você vê ácido. a soprano, fazendo o intervalo de oitava. O intervalo de oitava é um intervalo que é assim, cara, você percebe na hora que desafinaram a oitava, porque é um intervalo muito sensível. Se você ouvir assim, tá um pouquinho desafinado, você já percebe. Então o que você precisa fazer? Se você tá fazendo um semitom com a soprano, você tá fazendo uma oitava com a soprano e o baixo, cara, se tiver desafinado, todo mundo vai perceber que o coro tá desafinado. Então, como é que você faz? Eu dou essa analogia para os alunos. Oitava e quinta. Para eles entenderem a regra. Oitava e quinta, sim. Mas como é que você faz para que não soe desafinado a oitava e a quinta? Simples. Você faz um semitom na voz de cima. Porque, cara, se é soprano, ela vai afinar esse semitom com o máximo de segurança. Porque, cara, semitom é fácil de cantar. Então a soprano vai... Tari! E aí o baixo que se vire e afine com ela. Mas a soprano vai estar fazendo a nota certa. O baixo é que vai ter que ir lá se adaptar a ela. Mas é mais fácil porque ele vai estar ouvindo ela mais fácil. Então, muitas dessas regras da harmonia são para tornar o processo mais fácil de execução. Por que eu não posso fazer um intervalo de sétima? Porque é difícil cantar, cara. Fazer um intervalo melódico de sétima. É só isso. Tem um detalhe importante aqui também, tá? Para complementar, Daniel. É porque às vezes o aluno chega e fala, por que eu tenho que ficar seguindo essa teoria toda? Como se essa teoria toda tivesse... Alguém em algum momento falou, sabe uma coisa? Eu quero sacanear. Não pode oitava. Não, é porque isso foi observado na prática, na verdade, né? Isso vem de uma construção de repertório. E torna mais fácil, cara. Exatamente. Também. Isso não rolava. Então, a partir de uma observação, a galera, precisa ser dessa forma. É melhor não fazer dessa forma, não. Porque senão fica parecendo que alguém sentou em algum momento atrás de uma mesa e falou, meu irmão, sabe uma coisa? Quero começar a quebrar todo mundo aqui, ó. Não pode isso, não pode isso. Se fizer isso aqui, eu vou tacar fogo. Na verdade, é mais mercadológico. Veja só. Os caras estavam perdendo muito tempo e dinheiro com gente fazendo errado. Aí levava para o teatro para fazer ópera e tal. Tinha um monte de problema porque os caras não sabiam conduzir direito. Aí um cara começou... A história não é verdade, tá? Tô brincando. Aí o Ramu começou a ter raiva disso. Que aí ele viu os donos do teatro reclamando, xingando todo mundo. Ele foi contratado. Falou assim, cara, bota a regra para essa galera parar de fazer coisa que é impossível fazer, que faz a gente perder tempo e quase matar o cantor que não afina. Não, mas é bem isso. O que acontece? A pessoa fala, não vou seguir regra nenhuma. Aí ela vai na tentativa e erro. No final ela vai percebendo, se eu fizer assim fica melhor. Ela vai estar reconstruindo todas as regras. É só isso. No final das contas, foi o que o Daniel falou. É um atalho, né? Porque assim, isso sempre parte de uma necessidade. E a regra não é uma pessoa que inventou o jogo e começou a fazer a regra do jogo. Embora muitas regras de jogo sejam influência de outros jogos que existiam antes e que não funcionavam. Inclusive, futebol, antes de ser futebol, era uma porradaria. Todo mundo corria atrás da bola. E tem até ele virar o esporte. Até hoje, alguns times são assim. Entendeu? Os jogos do Fluminense e Juventude agora no jogo, cada um pega a bola e corre, ninguém sabia fazer nada. Aqui no Rio, na minha época de colégio, tinha gente que jogava o porrada bola, né? Eu acho. Assim, abaixo do pescoço tudo é canela, né? Exatamente. A lógica era alguém pegar na bola e os outros tentarem bater em quem tava com a bola. E, surpreendentemente, todo mundo queria estar com a bola, né, cara? Era uma coisa assim, um sadomasoquismo muito louco. Sim. É por aí. Mas é isso, entende? O que o Rameau fez, que é um dos primeiros tratados que a gente tem de harmonia, ele existiu, foi observar a prática comum dos caras que davam certo. Tipo assim, porra, o que esse cara faz soa muito bem e o que é o que todo mundo tá fazendo. Então, não são regras, é uma sistemática onde você pega as práticas mais comuns e, por observação, compila, né? Essa é uma grande questão com o contraponto. Outro dia eu estava conversando com o Daniel sobre isso, porque o contraponto ele passa por várias épocas diferentes. O contraponto existe até hoje. É muito legal você estudar contraponto a partir da visão do Schoenberg, porque ele é genial. Por que o Schoenberg é genial e uma referência no contraponto?
e também na harmonia, né? Porque ele começa a aplicar as regras do contraponto do século XVI lá na música tonal dele, como experiência, não porque ele quer, mas como experiência. Ele queria ver como é que rolava. Então, tipo, a consonância é tratada dessa maneira, então eu vou tratar a dissonância do mesmo jeito que a consonância. E vou tratar são coisas para você testar e ver como é que seria que acontece. Depois você começa a criar sistemas. Ele tinha consciência da linguagem. Ele tinha consciência da linguagem antiga para poder conseguir construir uma nova. Eu não quero afastar muito tempo. Não, eu ia falar, não quero afastar muito tempo, porque, né, o nosso tema era essa relação entre melodia e harmonia. Mas tem esse outro ponto que você falou, porque tem as regras do jogo e tudo mais. E tem muita gente, tem muito músico que quer estudar, às vezes começa a estudar um pouquinho a harmonia. E como o Daniel falou, o cara começa a querer inventar as coisas dele, e às vezes ele acha, estou fazendo assim, ou rebelde, né? Não sei porque essas regras, eu faço do meu jeito. Mas no final das contas ele está fazendo algo que existe e que só ele não conhece, né? Então quando ele acha que ele está quebrando as regras de um jogo, ele está seguindo as regras de um outro jogo que ele desconhece no final das contas, né? Exatamente. Como aquela coisa, o cara chega e fala, aqui tá dizendo que eu tenho que fazer assim, não, mas eu faço, como eu sou rebelde, eu inverto isso daqui, esse acorde que diz que não pode acontecer aqui, eu coloco. Aí no final das contas, em vez de uma música tonal, ele tá fazendo modal e ele não sabe disso. Exatamente. Não sabe explicar também. Não sabe explicar, não sabe? Ele, no final das contas, ele acha que ele tá fazendo uma coisa mega surpreendente. Não, ele tá fazendo uma coisa super simples, só que ele desconhece o processo, né? É por isso que o estudo é importante, pra gente entender até o limite das coisas, né? Quando a gente fala de música tonal, a gente tá falando de um tipo de música que tem um limite, né? Que está estabelecido dentro de um determinado limite. Isso aí dá tema de vários episódios de podcast, né? Em vias de regra, se você se acha genial, você normalmente não é. Boa. Então, assim, você ficar tentando fazer rodeio e depois você inventa roda. Então, assim, não tenha medo de estudar. Eu acho que essa é a questão. Porque, assim, se não fica... Imagina se até hoje o Daniel achasse que ele tinha inventado a teoria dos conjuntos. Ele ia estar fazendo uma porrada, tipo, não, vou fazer um curso online, vou mostrar porque é minha teoria, porque eu criei que não sei o quê. Ele ia ter lançado aquele manual dos acordes, o código secreto dos acordes ia ser dele. Exatamente. Mas em minha defesa, assim, na minha tese eu criei teorias, eu criei conceitos. Mas eu só criei a partir do conhecimento que eu tinha, e eu posso dizer que eu criei, porque eu pesquisei muito, eu li várias teses, várias dissertações, vários artigos, e aí você entende o que existe, fala, deixa eu sistematizar isso aqui, e aí eu fui, apliquei em repertório, ou seja, até para você criar uma coisa nova, você tem que ter conhecimento, porque para ter certeza de que você não está reinventando a roda, como você falou. Exatamente. A criação, ela não é uma coisa leviana. Você tem que ter muita responsabilidade com a criação. Você sabe uma coisa que eu faço... desculpa. Eu queria só colocar... Assim, você não pode achar que simplesmente assim, porque tive uma epifania e é isso, criei, eu sou genial, sou bom pra caramba. Não, meu amigo, você acha que mesmo os caras mais geniais da história, você não acha que os caras chegaram assim, todo mundo acha que foi tudo um momento só, resumido a um momento de eureka, né? De caiu a maçã na sua cabeça e você criou a teoria, sabe? É a história romântica, a história do coração, né? Não, meu amigo. Tipo, depois da queda da maçã, teve muito estudo, teve muito tudo. E é a mesma coisa. Quando você tem a ideia inicial, aquilo ali já está falando, é só o início. É muito trabalho, é muita pesquisa para você chegar ao ponto do Daniel, de você poder falar o que o Daniel falou. Não, eu criei coisas. Por quê? Ele estudou pra caramba. Ele viu, revisou, fez tudo que tem que se fazer para ele ter a certeza, para ter a segurança de chegar e falar assim, não, eu criei a parada. Quando a gente tenta para escrever uma tese, né, a gente tem que passar por esse processo, né? A gente teve que fazer uma revisão bibliográfica bem extensa, né, ver onde se encontrava um determinado campo de estudo onde a gente estava inserido, para começar, de fato, propor alguma coisa, né, Daniel? Então, não tem outro caminho. Como a gente está falando aqui, é estudo, né? E aí existe um estudo que no caso do Daniel e do Alexandre aí, estão falando do estudo que envolve pesquisa, né? Que envolve você saber procurar e ir atrás do assunto. Mas aí a gente volta para aquela questão do Alexandre. Se você não tiver base, você não entende nem o que o cara tá falando.
O cara vai começar a usar termos técnicos ali, você não vai nem ter, não é nem só a partitura. Os próprios termos técnicos ficam impossíveis de ser entendidos. Né? E tem uma coisa. Foi uma preocupação na minha tese, assim. Eu tentei fazer uma tese para leigos. Só que é impossível. Chega um determinado momento e fala, cara, não dá mais. Aí você começa a usar números, conceitos, matemática. Aí tem uma parte ali que não tem como você fazer. É impossível. Dependendo, até o orientador pede para fazer um glossário, se você tiver estiver usando muitos termos difíceis e tal, que o cara toda hora vai ter que rever o que quer dizer aquilo. Precisa de um glossário e tal. Mas ó, eu vou te falar que o interessante disso, sem desviar totalmente do assunto, mas o interessante de fazer um glossário, e para minha tese foi muito importante, é que te ajuda a clarear a própria ideia. Porque igual quando a gente foi falar sobre o método fluxo, você tem que definir. Aí quando você define, surge a pergunta, porque isso é tal coisa. Mas e tal coisa? Você tem essa possibilidade. Então, isso é tal coisa e tal coisa. Mas e aquela outra possibilidade? Ai, caramba, é mesmo. Isso é tal coisa, exceto... Entendeu? Você começa a refinar e a ideia fica mais clara também. Isso é importante. Mas, enfim, acho que, galera, o nosso podcast já ficou muito grande. Por mim, eu ficava com vocês aqui 2-3 horas só conversando. Mas a gente tem várias coisas pra fazer, tem que preparar a aula ainda. Enfim, o que a gente falou, o Alexandre tá quebrando o microfone dele. Tá desmontando tudo ali. Calma, Alexandre, já tá acabando. A gente falamos, então, bastante coisa sobre instrumentos melódicos, a importância de estudar harmonia, não só para instrumentos melódicos, vamos até de instrumentos de percussão, e é importante. O Evandro postou aqui uma dúvida que a gente perguntou pra gente o que caracteriza a música modal. Eu falei com ele que isso é um tema para um podcast inteiro. A gente pode fazer um podcast falando sobre música modal, que é uma coisa interessante. Toda música é modal, né, Daniel? Sim. Mas a gente pode trabalhar em outros podcasts, não vai dar tempo de trabalhar isso aqui. Mas enfim, queria agradecer então a presença de vocês que estão aqui ouvindo, assistindo a live, seja no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de acompanhar no seu podcast, no seu tocador de podcast favorito, o podcast Diálogos Harmônicos. E eu acho que esse episódio 13 foi bem interessante. Vamos ver se o 14 vai ser melhor ou pior. Se a gente vai estar numa curva ascendente ou descendente. Vai depender aí da nossa motivação e de como vocês estão dando feedbacks. É legal ver, o Evandro falou que gosta muito da gente, segue a gente. Então é legal a gente ver esses feedbacks, deixa nos comentários aí o que vocês estão achando, o que vocês acharam do episódio, porque esse tipo de coisa acaba sendo um combustível pra gente, nesses tempos de incerteza, de saber se a gente continua fazendo, se as pessoas estão gostando. Porque apesar de ser um podcast, ser uma conversa meio despretensiosa, a gente busca ensinar muita coisa aqui. Daria para aprender muito com os podcasts, né, Rafael, Alexandre, Kim. A gente fala muita besteira, mas também fala muita coisa boa. Dá para filtrar e aprender muito com a gente. Com certeza. E agradecer, sim, ao Evandro e também aos nossos demais seguidores, né, que sempre deixam mensagens aí. A gente sabe que tem muitos alunos também que ouvem o nosso podcast. É sempre agradecer pelo carinho, porque, de fato, é um combustível pra gente, né? A gente, fica muito animado em continuar com o trabalho quando a gente vê que tem pessoas que realmente estão felizes com o que a gente está desenvolvendo e entregando. Com certeza. Bom, então é isso, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima.